você que trouxe a palavra de Deus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, versículos do 1 ao 7, nós iremos ler. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos do 1 ao 7. Era a palavra que foi inspirada para nessa noite de grupo de oração. Ela veio nos falar um pouquinho a respeito da prudência no falar, do cuidado que temos que ter diante daquilo que proferimos sobre a nossa vida, sobre a vida do nosso irmão, sobre a vida dos nossos. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos do 1 ao 7. Você que achou, você que trouxe a palavra de Deus, que você possa acompanhar comigo, onde o Senhor vai nos dizer assim: se encontrasse eu no deserto um abrigo de viandantes, abandonaria meu povo e para longe dele me afastaria, pois que não passa de uma legião de adúlteros, um bando de traidores, reteçam a língua, trono fazem os seus arcos para o engodo, e a lealdade não permanece neles. Caminham de crime em crime, já nem me conhecem mais, oráculo do Senhor. Que se mantenha em guarda cada um de vós contra o amigo, nem mesmo o irmão vos desvieis fiar, pois que todo irmão procura suplantar e todo amigo calunia. Zombam do próximo todos eles, ninguém diz a verdade. Exercitam a língua na mentira, aplicam-se a fazer o mal, habitam no seio da falsidade, por má fé, recusam conhecer-me, oráculo do Senhor. Por isso, eis o que diz o Senhor dos exércitos: vou fundi-los num cadinho para prová-los. Que outra coisa farei ante a maldade da filha do meu povo? Suas línguas são dardos mortíferos, que só proferem mentiras. Com a boca saúdam o próximo, enquanto no coração lhe armam ciladas. Palavra do Senhor. Amado irmão, amada irmã, essas palavras, esses versículos que nós acabamos de ler, foram entoados pelo profeta Jeremias, o profeta maior do Antigo Testamento, profeta ao qual foi chamado a exortar, a proclamar os desígnios do Senhor perante o povo de Israel, em meio ao êxodo babilônico. E que significa isso? O povo estava para passar pela provação de Deus. 630 anos, amados, foram o tempo em que o povo deixou de honrar a palavra de Deus, desde o momento em que saíram do Egito. E lá no Egito, quando o Senhor retirou o seu povo escolhido do meio da escravidão dos egípcios e os levou para a terra prometida, o Senhor havia dado a lei, a conduta, a direção para o povo de como eles deveriam se comportar, de como eles deveriam ter a sua conduta em meio às sociedades, aos povos que eles viessem a cruzar no meio do caminho. E durante muitos anos o povo de Israel pecou e contradizeu ao Senhor. Por isso o povo passou pelo jugo, passou pelo êxodo babilônico. Para quê? Porque foi a vontade do Senhor. O Senhor permitiu, porque não guardaram algumas das leis da qual o Senhor havia determinado. E uma dessas leis foi que a cada 7 anos o povo deveria guardar um ano para que a terra pudesse descansar. E não fizeram isso. Por isso o êxodo babilônico aconteceu. Por isso o povo de Israel foi levado cativo, ou seja, levado prisioneiro para a Babilônia, e ali permaneceu durante 70 anos para que pudesse se purificar e passar pelo jugo do Senhor. Porque o nosso Deus, amado, Ele é um Deus de amor, de misericórdia sim,
mas o nosso Deus também é um Deus justo. E os justos não se justificam, amém? Por que estou explicando um pouquinho o contexto da história? Para nós entrarmos na direção daquilo que o Senhor está a nos falar. No primeiro versículo que lemos, o profeta Jeremias profere: se encontrasse eu no deserto um abrigo de viandantes, abandonaria meu povo e para longe dele me afastaria, pois que não passa de uma legião de adúlteros, ou seja, uma legião de traidores da palavra do Senhor. Sendo ele, amado, um profeta, um homem de Deus, olha o que ele acabou de proferir, olha o que nós acabamos de ler, que ele se encontrasse em meio ao deserto, ou seja, um território afastado, um território distante, um abrigo, ele ali se esconderia do seu povo, ele ali se refugiaria do seu próprio povo. Por que o profeta proferiu essas palavras, amado? Porque tamanho eram as calúnias, tamanho eram as coisas que ele ouvia do próprio povo, quando ele, na autoridade do Senhor, na autoridade do Espírito Santo, proclamava sobre o povo de Deus, dizendo para eles: povo de Deus, convertei-vos, povo de Deus, segue a direção do Senhor, povo de Deus, cumpre a lei do Senhor, cumpre o mandato do Senhor, porque senão o jugo e o peso da mão de Deus cairá sobre nós. Profeta Jeremias, amado, foi aquele profeta escolhido muito jovem pelo Senhor. No capítulo 1, se nós formos ler, vai dizer o quê? O diálogo que o Senhor faz com ele, ainda ele sendo muito jovem, quando o chama para ser um profeta, ele fala como resposta para o Senhor, dizendo para o Senhor: Senhor, mas o Senhor está escolhendo a mim, que sou tão jovem e que nem ainda sei falar. Amado, o Senhor escolhe quem Ele quer para falar a cada um de nós, amém? Às vezes nós não entendemos, né? Mas chegam às vezes pessoas perto de nós e acabam falando coisas para nós que nós paramos e ficamos pensando: nossa, falou tudo aquilo que eu precisava ouvir. Quando você às vezes vem aqui na frente e pede para que imponham as mãos sobre você e orem por você, ali às vezes, muitas vezes você chora, você se emociona. Por quê? Porque aquele servo, aquele profeta está falando para você, em nome de Deus, palavras que são respostas do Senhor para o teu coração, não é verdade? Mas muitas vezes, amado, nós não ouvimos coisas que agradam a nossa humanidade, nós ouvimos coisas que nos ferem.